Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos, para variar, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. O Sermão do Monte encerrou, mas a sua repercussão não. Evangelho de Mateus, capítulo 7, esse texto a gente não projeta, de propósito, para que os irmãos abram mesmo nas Escrituras. Versículo 28 e o 29. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor de misericórdia e graça, engrandecido seja o teu nome. Eis aqui uma porção da tua igreja que se reúne aos teus pés, desejosos de ouvir a tua voz, de sermos alimentados por tua palavra, que é viva e que é eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que separa a alma e espírito, a junta e a medula, e ainda é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Tua palavra educa, corrige, exorta, edifica. Ela restaura a alma. Nós carecemos de ouvi-la, Senhor. Carecemos de ouvir as palavras que são mais doces do que o mel que saem da tua boca. Instrua-nos, ó Pai, fale conosco e que tudo venha redundar para o louvor da tua glória. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Nós já sabemos que o Sermão do Monte, pregado ou proferido por Senhor Jesus Cristo, redigido aqui por Mateus, nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7, são um resumo de todo o ensino de Jesus. Na realidade, eles resumem todas as principais doutrinas, os princípios e valores mais essenciais da fé. São os elementos que podem caracterizar de fato os integrantes do reino e distingui-los daqueles que não são integrantes do reino. Nós sabemos que as palavras de Jesus, os seus ensinos, chocaram as pessoas, porque seus ensinos, eles eram, segundo John Stott, uma verdadeira contracultura. Vai na contramão de tudo que as pessoas acreditam, vai na contramão de tudo como as pessoas vivem. É uma completa inversão de valores. Os ensinos de Jesus quebraram regras que eram estabelecidas e consagradas na vida do ser humano. Contradizia aquilo que elas valorizavam, aquilo que elas priorizavam. É muito possível, e talvez até mais do que isso, é provável que muitos dos ouvintes de Jesus, à medida que ouviam tais ensinos extremamente desafiadores, fizessem o seguinte questionamento: que ensinos são esses? Melhor perder do que ganhar? Melhor chorar do que sorrir? Se alegrar, se regozijar, se jubilar nas perseguições? Dar a outra face depois de já ter sido ferido? Amar o inimigo e orar por quem persegue?
que ensinos são esses? Não encontramos racionalidade neles. Era muito provável que os ouvintes de Jesus fizessem essas indagações. Eu digo isso porque nós encontramos em outro lugar, em outro evangelho, um sermão muito menor, muito mais resumido do que esse. Palavras muito menos desafiadoras e duras do que essas. E aqueles que estavam ouvindo tiveram exatamente esta reação que eu estou dizendo agora. Quando lá no Evangelho de João, depois de multiplicar pães e peixes, Jesus passa para o outro lado e aquelas pessoas que usufruíram dos pães e peixes, que comeram dos pães e peixes, que foram multiplicados na véspera, foram atrás de Jesus, querendo que ele multiplicasse novamente pães e peixes. Jesus então faz ali uma inversão de valores, em um item apenas. Aqui no Sermão do Monte são diversos, todas as áreas quase são abordadas pelo Senhor, todas as nossas faculdades são desafiadas a inverterem os seus valores. Lá em João 6, ele diz que ele era o pão vivo que desceu do céu, e que as pessoas deveriam procurá-lo por ele ser quem ele é, e não pelos pães que ele pudesse multiplicar. Certa altura do seu sermão, diz-nos o relato de João, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Se lá, num sermão muito menor, numa abordagem muito mais restrita, as pessoas se sentiram desafiadas por seus ensinos, quanto mais aqui no Sermão do Monte. Só que tem uma coisa muito interessante nesses dois versículos. Quando no verso 28 diz, vamos ler juntos o 28, se você tem o texto aberto, por favor. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Num primeiro momento, parece que a reação delas, elas estavam maravilhadas por conta desses ensinos. Mas o fato é que o versículo seguinte dá-nos conta que a partir dos ensinos, ou a partir da doutrina, houve algo que chamou a atenção das pessoas. Por que elas estavam maravilhadas com a sua doutrina? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Se eles ficaram maravilhados por conta dos seus ensinos no primeiro momento, ou se eles se perguntaram em algum momento que ensinos são esses, quanto mais em relação ao próprio Cristo. Os ensinos de Cristo aqui apontam para Ele. A partir dessa doutrina que Ele está ensinando, Ele está se revelando. E a maravilha não está restrita aos ensinos em si apenas, mas àquele que as está proferindo. Da mesma forma que houve interpelações em relação aos seus ensinos, sua própria pessoa poderia suscitar tais questionamentos. Quem é este que não é como os escribas? Que autoridade é esta que nós nunca vimos antes? Eu recorro a outro texto para reconhecer que as pessoas também ficaram atônitas ou maravilhadas com Cristo, pelo que Ele falara e fizera. Aí mesmo em Mateus, só que no capítulo 8, quando nós lemos aí a partir do verso 23, que Jesus acalma uma tempestade, os seus atos, a sua fala, provocou com certeza espanto naqueles que testemunharam, no caso os seus discípulos. Mas ao observarem os feitos, ao ouvirem as suas palavras, ao perceberem aquela doutrina,
ao se maravilharem com seus ensinos, eles foram para o passo seguinte, se maravilharam com a pessoa. E a indagação que no início poderia ser: que doutrina é essa? O questionamento passa agora a ser: quem é este? E aí no versículo 27, se você abriu, você pode aproveitar e ler comigo. E maravilharam-se os homens, dizendo: o fato é o seguinte: os ensinos de Jesus, a palavra de Jesus, as manifestações miraculosas de Jesus chamam a atenção para si. Num primeiro momento, os ouvintes aqui do Sermão do Monte, e você pode voltar a página se for o caso, estavam maravilhadas da sua doutrina, e a partir da doutrina, a partir dos seus ensinos, maravilharam-se com a pessoa, com o Cristo. E aí eu propus aqui um tema que é uma pergunta, e pretendo em partes responder essa pergunta para nós. E o tema é esse: quem é esse pregador? Essas doutrinas, esses ensinos remetem a uma pessoa diferenciada. Esses ensinos diferenciados nos remetem a uma pessoa diferenciada. E aquilo que no primeiro momento chamou a atenção deles, que foram os ensinos, agora a atenção deles, ou a partir de algum momento, a atenção deles está na pessoa. Três possíveis respostas para nós. Logicamente não é uma lista exaustiva. Não dá para responder quem é esse pregador que acabou de pregar o Sermão do Monte apenas nesses 2 versículos. Obviamente. Eu comentei de manhã que eu me debrucei muito nesses dias nos comentários de Martin Lloyd Jones e John Stott, principalmente. A primeira resposta para nós a essa pergunta: quem é esse pregador? É um verdadeiro mestre. Não apenas seus ensinos são diferenciados, porque ele próprio é diferenciado. E aí eu recorro já a John Stott, que diz assim: o que impressionou os ouvintes do sermão, tanto as multidões como os seus discípulos, foi a autoridade extraordinária do pregador. Ele não titubeava nem hesitava, não era inseguro, sentindo necessidade de se justificar. Pelo contrário, com uma certeza calma e despretensiosa, expunha a lei para os cidadãos do reino de Deus, e por isso estavam as multidões maravilhadas. E uma boa tradução para essa expressão maravilhadas seriam atônitas. É a mesma expressão utilizada por Lucas lá em Atos, naquela multidão, depois de observarem a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e ouvirem um sermão proferido por Pedro. Diz o texto que estavam as multidões atônitas. É isso, elas estavam atônitas por causa desse mestre diferenciado, que não titubeava, não hesitava, falava com convicção, ensinava com destreza. Ele é o verdadeiro, o grande e o único mestre. Suas ações, suas palavras, seus ensinos chamam a atenção para si. Vez ou outra eu menciono essa passagem quando ele está lá no Evangelho de João, se despedindo dos seus discípulos, e ele diz que: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Um deles pergunta: Senhor, mas como nós saberemos o caminho? E ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí um deles pergunta, Filipe, diz: Senhor, mas mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus responde assim para Filipe: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto.
Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostras-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostras-nos o Pai? E à frente lhe diz: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Quem ouve Jesus, quem ouve este sermão, precisa ter sua atenção voltada para aquele que a proferiu. Corre-se o risco de valorizar seus ensinos, de ficar surpresos com o tamanho do desafio e do padrão apresentado aqui e se esquecer do que é principal. Nosso Senhor Jesus se diferenciava de todos os milhares de mestres ao longo da história, inclusive dos seus contemporâneos. Se diferenciava dos milhares de mestres entre os judeus e entre os outros povos. Ele ensinava uma verdade absoluta, e a verdade absoluta dos seus ensinos não estavam restritas a um povo, a uma etnia ou aos judeus. Sua mensagem excedeu muito e alcançou muitos outros povos ao longo dos anos. Sua mensagem e sua verdade absoluta que ele pregava não estava restrita a um local geográfico, a Palestina. Não houve fronteiras para esses ensinos, meus irmãos. Sendo uma verdade absoluta, seus ensinos assumem um caráter universal, não estão presos ou restritos ao tempo e à época, não ficam ultrapassados e antiquados, não precisam de atualizações, nem de adequações, não precisam de acréscimos e nem de correções, porque esses ensinos procedem do verdadeiro mestre, do bom mestre. Sua absoluta confiança em si mesmo, declarou que quem herdaria o reino dos céus. Ele não fala de possibilidades, seus sermões, seus ensinos não falam de probabilidades, não falam de promessas, como nós veremos daqui a pouco. Ele sabia quem seria grande no reino de Deus e quem seria menor. Ele sabia quem era bem-aventurado diante de Deus e quem não era bem-aventurado diante do Senhor. Ele sabia qual o caminho que leva à vida e qual o caminho que leva à destruição eterna. Ele sabia quem obteria misericórdia, ele sabia quem veria a Deus e quem estava apto para ser chamado filho de Deus. É por isso que as pessoas estavam maravilhadas por ele ser quem ele era. Como é que ele podia ter tanta certeza, tanta convicção? Eu peguei alguns trechos de alguns comentaristas. Spurgeon, comentando esse trecho, ele diz assim: Jesus falou com realeza, com segurança real, com soberania. O outro disse: ele reivindicou o direito de legislar pelo reino de Deus. Calvino diz que as multidões ficaram atônitas, porque uma majestade estranha, indescritível e fora do comum atraía para ele a mente dos homens. Soberania prática sobre a consciência, a vontade e os afetos do homem. As pessoas, quando ouviam, tinham seus corações agitados. Eu fico me lembrando aqui daqueles 2 discípulos que depois da ressurreição de Jesus, a caminho de Emaús, estavam com Jesus sem reconhecê-lo, e mais tarde eles, comentando entre si, disseram: o nosso coração não ardia quando ele falava conosco. Não era simplesmente por causa do conteúdo das suas falas, das suas palavras, não era simplesmente por causa do peso delas, era como elas eram proferidas. Ele não dizia que havia possibilidade de salvação e condenação, ele sabia quem de fato seria salvo e quem não seria. Muitas vezes ele descredibilizou com pequenas perguntas fariseus que queriam de alguma forma deixá-lo sem saída. Seus ensinos desconcertavam as pessoas.
As suas falas desnudavam as pessoas, elas ficavam nus diante dele. Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério, quero ver o que o Senhor vai fazer agora, porque o Senhor está pregando o amor e o perdão, mas a lei de Moisés diz que esse tipo de crime, a sentença ou a pena é um apedrejamento. O Senhor vai agradar os discípulos do amor aí, que o Senhor fala de amor, ou o Senhor vai agradar aqueles que querem defender o apedrejamento? De qualquer decisão que o Senhor tomar, o Senhor está sem saída, o Senhor vai desagradar alguém. Ele simplesmente disse: quem não tiver pecado, atire então a primeira pedra. Quando ele levanta os olhos, não ficou mais nenhum perto dele, porque os seus ensinos eram desconcertantes. Ele falava com autoridade direto ao fundo da alma das pessoas. As multidões se surpreenderam, o texto diz, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Os escribas não ensinavam com autoridade própria, eles precisavam de citar alguém, eles precisavam de procurar comentaristas, como eu faço. Eu não falo de mim mesmo. Vez ou outra eu cito o nome de alguém, outras vezes eu nem cito, mas eu tive que ler. Eu não falei o que eu achava da minha cabeça. Os fariseus, os escribas faziam a mesma coisa. Eles recorriam a outros escribas, eles recorriam a outros textos para fundamentar os seus ensinos. Jesus não precisava disso. Sua única autoridade encontrava-se em si mesmo. Os escribas falavam pela autoridade de alguém. Jesus falava com a sua própria autoridade. Jesus não se diferenciava apenas dos escribas, mas ele se diferenciava também dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, quando iam anunciar um oráculo é quando Deus está falando diretamente através do profeta, e o profeta fala na primeira pessoa. É a intimidade maior que se encontra no Antigo Testamento. Mas os profetas deixam claro que aquilo não partia deles. A fórmula que eles usavam era: assim diz o Senhor. Aí abre aspas, aí vinha a palavra do Senhor: eis que eu a atrairei. O profeta está falando na primeira pessoa, mas ele já anunciou antes que aquela palavra não é dele. Jesus nunca usou essa fórmula. Jesus dizia: em verdade, eu vos digo. Ou ainda, como encontramos aqui no sermão: eu, porém, vos digo. Ou eu vos digo. Jesus se apresentava como o mestre e não como intérprete. Ele ordenava, ele proibia, ele abolia e prometia sobre a sua própria autoridade. As únicas pessoas sábias, segundo o texto aqui, no finalzinho do Sermão do Monte, as únicas pessoas sábias são aquelas que ouvem as suas palavras e as praticam, que edificam a sua vida sobre as palavras de Jesus, porque as palavras dele são fiéis e verdadeiras. E foi assim que ele instou com João no Hélio de Patmos: escreve essas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Segundo lugar, quem é esse pregador? É o verdadeiro mestre e ainda o Messias prometido. Isso é relevante ao longo do sermão e ao longo de todo o ensino de Jesus, bem como de toda a Bíblia. Jesus tinha plena convicção de quem ele era e do que ele veio fazer, e desejava que os seus discípulos tivessem a mesma convicção e a mesma certeza de quem ele era. Nós vamos encontrar mais à frente no Evangelho de Mateus, ele percorrendo os caminhos com os discípulos, ele os interpela acerca do que as pessoas acreditavam acerca dele, ou falavam acerca dele. Diz-nos o texto: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Há evidências no próprio Sermão do Monte de que Jesus sabia que viera ao mundo com uma missão. Eu vim, ele disse em diversas ocasiões, referindo-se a si mesmo como o enviado. O que ele está querendo dizer com isso? Que todos os prenúncios, todas as promessas, toda a esperança que se anuncia no Antigo Testamento se cumprem nele. É por isso que ele fala com autoridade, porque ele não está fazendo promessas, ele é o próprio cumprimento da promessa. Ele não está despertando ou tentando despertar o interesse ou a esperança das pessoas em alguma possibilidade, ele é a certeza. Todos os prenúncios e predições da lei e dos profetas encontravam seu cumprimento nele. Todas as linhas do Antigo Testamento, todas as sentenças do Antigo Testamento convergiam nele. Ele não pensava de si mesmo como se fosse um profeta, nem que se fosse o maior deles, mas como o cumprimento de toda a profecia. As primeiras palavras que o nosso Senhor profere no seu ministério público foram: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ele disse isso um pouco antes do Sermão do Monte, aí no capítulo 4. No Sermão do Monte há diversas referências diretas sobre ou em relação ao reino de Deus, em que Jesus ensina que Ele mesmo inaugurará o reino e que Ele tinha autoridade para admitir pessoas nesse reino e conceder-lhes bênção deste reino. Jesus sabia que era o Cristo, o Messias de Deus, o enviado, o prometido, o profetizado no Antigo Testamento. Então as pessoas estão maravilhadas, porque não chegou alguém fazendo um anúncio de possibilidades, alguém que anunciava um alívio futuro, alguém que anunciava uma redenção em algum momento da história. Ele é o cumprimento de todas as promessas, Ele é o alívio para todas as dores, Ele é a solução para os dramas e os problemas mais insolúveis da sociedade e da humanidade. Quem é esse pregador? É a salvação em pessoa. É aquele que quando chega, o inferno treme. É aquele que quando chega, as trevas se dissipam. É aquele que quando chega o consolo. Chega o alívio, chega o alento, porque ele não fala de promessa, ele é a própria promessa. E é possível caminhar muitos anos num cristianismo que não fala do Cristo, que não fala de ser Ele quem Ele é, e as pessoas se envolvem com coisas que são referentes a Cristo, mas que não são propriamente ligadas a Ele. Muitas pessoas se relacionam através de atividades, ministérios, departamentos, atividades e trabalhos que têm a ver com o cristianismo, têm a ver com a religiosidade cristã, mas que muitas vezes ocupam o lugar de Cristo. E finalmente, quem é esse pregador, o verdadeiro mestre, o Messias prometido e ainda o reto juiz? Por que as multidões estavam atônitas? Por causa de sua autoridade. Era um juiz falando, que não estava ainda em processo de julgamento, mas investido da mesma autoridade. John Stott diz assim: todo o Sermão do Monte foi pregado ante o sombrio cenário do dia do juízo vindouro. Jesus sabia que este era uma realidade e desejava que fosse nas mentes e nas vidas dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus, quando ouviam seus sermões, o seu sermão ou as suas palavras, precisavam encarar a realidade do juízo vindouro. Por isso, nosso Senhor Jesus declarou as condições da salvação e advertiu quanto às causas da destruição, especialmente em seu pitoresco retrato dos dois caminhos e dos dois destinos.
Jesus fala de condenação eterna quando fala que naquele dia muitos serão rejeitados. Ele fala de juízo vindouro, de prestação de contas naquele dia solene. Além dessa certeza sobre o juízo vindouro, nosso Senhor apresenta uma outra grande verdade. Além de haver um juízo e uma prestação de contas, eu mesmo serei o juiz. Isso fica claro em 3 situações. A primeira delas, quando ele diz que ele será o juiz. Será ele que ouvirá as provas, ele que ouvirá os indiciados, ele que enunciará a sentença. Sobre aquele dia solene, ele disse: muitos me dirão naquele dia. É para mim que elas vão dizer, é a mim que elas serão apresentadas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, se dirigindo a mim, e eu lhes direi. Entre outras coisas, as multidões, quando ouviram, ficaram atônitas por causa disso. Em segundo lugar, o próprio Senhor Jesus será o critério de julgamento. Quando ele diz no final do Sermão do Monte, que dirá para muitos naquele dia: nunca vos conheci, ou seja, vocês estarão sendo condenados por não se relacionarem comigo, vocês não viverem comigo, vocês não terem se submetido a mim. Então eu vou julgar vocês, e a base do critério do julgamento será se vocês andaram ou não andaram comigo, se vocês criam ou não criam em mim. Nenhum serviço prestado a Cristo, mas o relacionamento com Cristo será o tema do julgamento. Os aprovados é porque se relacionaram, os reprovados é porque não se relacionaram. E em terceiro lugar, a sentença também será pronunciada por Ele. Ele vai julgar, as pessoas terão de se apresentar diante dele. Os argumentos favoráveis ou desfavoráveis é se elas creram e se relacionaram com Cristo ou não. E será Ele ainda que pronunciará a sentença. E a sentença será justamente ser afastado da sua presença. A sentença que Jesus pronunciar também se relacionará com Ele. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A perdição do caminho largo, quando nós lemos lá no capítulo 7, no verso 13 mais ou menos, quando ele fala que largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Que perdição é essa? Quando ele fala sobre a ruína, a casa que é edificada sobre areia, qual que ruína é essa? A perdição e a ruína serão o banimento da presença do Senhor. A pior consequência, o pior castigo, o destino mais miserável será a separação eterna de Jesus. As pessoas que estão ouvindo naquele momento estão atônitas, porque estão ouvindo que a pior consequência que pode acontecer com elas é ser banida da presença de Jesus. Vou citar Lloyd Jones 2 vezes, uma vez agora e a outra agora na conclusão. Lloyd Jones diz assim: assim o carpinteiro de Nazaré fez-se a figura central do dia do juízo. Ele mesmo assumirá o papel de juiz. Além disso, a base do julgamento será a atitude das pessoas em relação a ele. E em terceiro, a natureza do julgamento será a exclusão de sua presença. Conclusão, meus irmãos. Os ensinos de Cristo ao longo do sermão. E se você nunca teve a chance de sentar e ler de uma vez só este Sermão do Monte, eu desafio você a fazer isso. Ali esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Esses ensinos foram desafiadores, profundos, alcançaram o profundo do coração de muitas pessoas naquele dia. Mas as multidões estavam atônitas e maravilhadas por causa de Cristo. Nós aprendemos no Sermão do Monte, logo no início do sermão, antes do Senhor falar
do tipo de justiça e comportamento que os seus discípulos precisam ter. Ele fala quem eles são. E eles só serão, não se seguirem os ensinos, mas se seguirem Cristo. No início do sermão, nosso Senhor diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Ele não disse que as pessoas seriam, ou os seus discípulos seriam bem-aventurados por causa do ensino que eu estou passando para vocês. Bem-aventurados sois quando por causa desses ensinos perseguirão vocês. Ele não diz isso. Ele também não diz: bem-aventurados serão quando vocês desejarem executar esses meus ensinos. Ele também não diz isso. Ele não diz: bem-aventurados vocês serão quando vocês começarem a colocar em prática os ensinos deste sermão. Quando vocês começarem a dar outra face, vocês serão perseguidos. Ele não diz isso. Ele diz que eles serão perseguidos por causa de Cristo. E aí, meus irmãos, veio o X da questão. Talvez essas falas todas, para nós chegarmos a essa conclusão, e nós estamos na conclusão mesmo. Não dá para pegar os ensinos de ensino simplesmente como meta a ser atingida e alcançada, sem conviver de fato com Cristo, sem se regozijar na sua companhia e na sua presença. Nosso Senhor disse: é por minha causa. E Lloyd Jones diz assim: é incalculável a insensatez daqueles que afirmam que se interessam pelo Sermão do Monte como um ensinamento meramente ético, moral e social. É uma insensatez incalculável quem simplesmente valoriza este sermão por causa do seu padrão elevado de ética e de moral. Aqui, antes de Jesus voltar a atenção para a ideia de voltar a outra face, antes de ensinar de fato esses padrões, Jesus assevera que deveríamos estar prontos para sofrer por sua causa, que poderíamos até morrer em perseguição por sua causa, e que talvez tenhamos de morrer por sua causa. Quem fala sobre quando Jesus fala sobre as propriedades ou as características dos seus discípulos aqui, é como se ele tivesse dito: vocês que são meus discípulos e meus seguidores, vocês que se têm dedicado a mim, ao ponto de terem de sofrer perseguições por minha causa, e se necessário for até morrer por minha causa, vocês que me estão ouvindo, que haverão de repetir o meu ensino e propagá-lo pelo mundo inteiro, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então, no sermão, antes dele começar a falar do padrão de comportamento dos seus discípulos, ele está dizendo antes quem os discípulos são. E os discípulos são por causa dele. Por minha causa, vocês serão o sal da terra e luz do mundo. Aqui nós encontramos o ensino daquilo que se chama da união mística dos crentes com Cristo. Nossa ligação com Cristo deve ser tão íntima e tão próxima, a ponto de nós podermos ser luz como Ele é luz, de sermos sal como Ele é sal. Os discípulos de Jesus só se tornam distintos de todos os outros, se tornam especiais por causa de Cristo e de seu relacionamento com Cristo. E eu temo em dizer que muitos de nós, cristãos, ao longo de muitos anos da nossa vida, com boa intenção e com uma piedade genuína e verdadeira, nos interessamos pelos ensinos de Cristo, mas muitas vezes desassociamos os seus ensinos da sua pessoa. E ainda que consideremos em alta conta os seus ensinos, muitas vezes o nosso próprio relacionamento com Ele é ínfimo, não existe quase. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, não foi para esboçar uma doutrina elevada ou diferenciada, Ele veio para que nós tivéssemos vida,
e que a nossa vida fosse pautada num relacionamento próximo e íntimo com Ele. Que as nossas ações e as nossas reações sejam próprias de Cristo. Que nós sejamos autênticos naquilo que pensamos, naquilo que decidimos, naquilo que fazemos. Que nós exalemos o aroma de Cristo. E isso tem efeitos práticos. Quantas vezes nós tomamos decisões sem avaliar se aquilo é cristão, se aquilo é próprio de Cristo? Muitas vezes nós somos crentes, que somos crentes, achamos que estamos fazendo o nosso melhor, mas corremos o risco de ouvir do Senhor naquele dia: nunca vos conheci. Mas Senhor, preguei milhares de sermões, evangelizei tantas pessoas, dei tantas caronas, servi tanto ao teu povo, mas não é isso que conta. O que conta é se você andou comigo, se você se relacionou comigo. Todas as suas decisões eram suas, todas as suas ações e propostas e realizações, suas reações eram suas. Como que você resolvia os seus embates, os seus dilemas, as suas discussões? Você resolvia do seu jeito. É por isso que nós precisamos de Cristo. Precisamos pedir a Cristo que de fato nos auxilie em negarmos a nós mesmos, para não sermos aqueles que tentam servir dois senhores, que com os lábios proferimos louvores ao Senhor e proferimos nossa declaração de fé ao Senhor, mas do outro lado a nossa vida não tem nada a ver com o Senhor. Quem olha de longe e só me ouve vai dizer: olha que pessoa piedosa, ela chama o Senhor de Senhor, ela chama Jesus de Senhor, olha que piedade, que sujeição, que solenidade, que respeito. Mas quando olha mais de perto, vai ver que não tem nenhum traço de Cristo na minha vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que Cristo seja a nossa prioridade. Que este sermão, cujo alvo é revelar Cristo para nós, seja o nosso principal, a razão do nosso viver, seja de fato o que importa para nós. Que o Senhor nos abençoe.